Sejam bem-vindos à primeira aula temática de Ciências Humanas pela CHTV. Sou o professor Bernardo Coutinho. Vamos seguir em algumas aulas com temas específicos, tentando juntar aí o máximo possível dos conhecimentos das ciências humanas, né? Nosso tema de hoje, dessa nossa primeira aula, é trabalho, né? E aí vamos começar conceituando o que é o trabalho, né? E depois vamos vendo, ao longo dos períodos históricos, como o próprio desenvolvimento do trabalho humano vai ocorrendo, né? Primeiro, para conceituar o termo trabalho, eu sei que muitas vezes a gente considera de formas variadas, muitas vezes a gente até considera que trabalho e emprego, por exemplo, são sinônimos, a gente vai colocar um pouco mais para frente, que não é bem assim, né? Mas quando a gente considera o trabalho, nós consideramos que, no primeiro momento, é todo o esforço coletivo de transformação da natureza. A gente vê lá que desde o período pré-histórico, por exemplo, as espécies humanas elas vão, a partir do trabalho, modificando a natureza para melhor se adequar às suas necessidades, né? Diferente de outras espécies animais, a nossa espécie não se adequa necessariamente ao mundo natural, mas vai adequando o mundo natural às suas próprias necessidades. A gente encontra muito esse tipo de definição nos livros básicos, né, do ensino básico. Mas quando a gente considera assim, o trabalho não é apenas a forma que a nossa espécie, que a humanidade, vai transformar a natureza, mas que nós próprios, ao longo do tempo, vamos nos transformando também a partir do momento em que as próprias noções de trabalho e da própria divisão que esse vai sofrer, consequentemente também vai ocasionando uma série de mudanças no nosso próprio estilo de vida. A gente pode ver isso muito bem a partir das divisões da história, né? Como assim? Quando a gente fala sobre as divisões da história, o que é que nós temos? Nós temos desde a pré-história até o mundo contemporâneo. Nós passamos por vários períodos a partir daí. Na pré-história, por exemplo, nós temos que as sociedades, como a própria classificação materialista histórica, por exemplo, traz, que é o chamado o coletivismo primitivo, na verdade, perdão. E esse coletivismo primitivo, ele vai se desenvolver a partir do momento em que já existe uma pequena divisão do trabalho, mas divisão essa que vai ser colocada como uma divisão ainda por sexo, né? Nós temos os grupos femininos cuidando de uma parte, digamos assim, do sustento, né? Num primeiro momento, aquelas atividades ditas domésticas, além da atividade de coleta, enquanto que a atividade da caça e da guerra são considerações particularmente masculinas, pelo menos na maior parte dessas sociedades ditas primitivas, né? E mesmo com o advento da agricultura ali, a partir do Neolítico, nós temos que a atividade da agricultura, não apenas a coleta, né, mas agora o próprio cultivo em si, vai ser uma atividade muito feminina também. Claro que não são apenas as mulheres que vão cuidar dessas atividades, assim como também em todas as sociedades, se dizer que os homens são direcionados à guerra e à caça, isso também não é verdade. Mas são as atividades, são as considerações, na verdade, as divisões predominantes que nós encontramos muitas vezes na maior parte dessas sociedades, né? E quando a gente fala da pré-história, é preciso que a gente lembre, né? Paleolítico, nós temos as sociedades ainda em pequenos grupos, justamente porque são nômades, são predatórias, digamos assim, né? Caça, pesca e coleta, aquela atividadezinha básica que a gente sabe desde sempre, né? Com o advento do fogo, essas sociedades humanas passam a ter um controle maior da sua própria sobrevivência, né? E ao longo do tempo vão se aprender técnicas de cultivo, né? Não há uma ligação direta, na verdade, aí com a questão do fogo, mas vão se aprendendo essas técnicas de cultivo, só uma questão de tempo até se desenvolverem técnicas mais avançadas de irrigação, quando as sociedades humanas passam ali daquela transiçãozinha do período mesolítico, que vai ser a transição do paleolítico para o neolítico, também chamada de revolução agrícola, né? Não a transição, mas o período neolítico é considerado como revolução agrícola, né? E aí as mulheres passam a ser responsáveis pelo cultivo também. A partir do momento em que se desenvolve a escrita, e aí nesse caso nós temos o acontecimento que marca, na verdade, a transição da pré-história para a Idade Antiga, nós temos as primeiras sociedades orientais. A gente fala ali dos hebreus, dos fenícios, dos persas, dos egípcios e mesopotâmicos, né? E essas sociedades vão se desenvolver enquanto estados teocráticos de regadio. O que seriam esses estados teocráticos de regadio, basicamente, né? Nós temos governos que vão ser geridos
por regras religiosas muito fortes, muito moralizantes até. Nós temos a religiosidade aí diretamente inserida no contexto de governo dessas sociedades de fato. Vão ser de regadio justamente porque vão se desenvolver a partir da prática de cultivo, essencialmente. É preciso que a gente lembre também que não é apenas nesses momentos, né, mais antigos, mas nunca uma nova técnica, a gente pode considerar dessa forma, né, o trabalho é envolto em inúmeras técnicas que vão se desenvolvendo ou que vão surgindo ao longo do tempo. Essas técnicas não necessariamente substituem em totalidade as técnicas anteriores, certo? Claro que hoje é muito difícil você encontrar, por exemplo, quem casse, né? Mas a atividade da caça ainda existe, considerando a pluralidade das sociedades humanas, né? Mas ela passa a ser hegemônica, uma nova técnica pode passar a ser hegemônica, pode passar a ser predominante, mas não significa dizer que ela torna a técnica anterior extinta necessariamente, certo? Mas enfim. Quando a gente vai para essas sociedades orientais, o trabalho muda um pouco, né? Nós não temos essa divisão sexual, basicamente, assim, regendo os métodos de trabalho nessas sociedades. Nós temos, basicamente, uma nova estrutura que vai surgir. Nós temos uma estrutura estatal, né? E essa estrutura estatal é o que vai reger a forma como a produção vai ocorrer. E o trabalho vai ser organizado a partir de uma servidão coletiva compulsória. Né? Mas a Idade Média também é servil, mas é uma concepção diferente a partir do momento em que nas sociedades antigas orientais a gente fala de estados teocráticos de, de uma forma mais ampla. Né? Por mais que durante a Idade Média, por exemplo, a Idade Média Ocidental, nós temos a sociedade europeia, as sociedades europeias, a gente pode dizer dessa forma, de uma maneira que a igreja serve como a principal instituição no que diz respeito ao direcionamento do modo de vida dos indivíduos, mas aí nós temos os principais governantes sendo ou os principais representantes de Deus na Terra, como é o caso da sociedade hebraica, ou nós temos a própria divindade reencarnada, como é o caso do faraó no Egito, ou como Deus Rei na Pérsia. Né? É uma relação totalmente diferente, né? Uma relação de fato de subserviência completa, ou que pelo menos deveria ser uma subserviência completa a essas estruturas por parte da sociedade de uma forma geral. Segundo a tradição materialista, o modo de produção aí também vai mudar um pouco. Né? Na pré-história, nós tínhamos um modo de produção primitivo coletivista. Dessas sociedades antigas orientais, nós vamos ter um modo de produção asiático, certo? Aí você diz, poxa, mas eles utilizavam escravos também. Então, se eles utilizavam escravos, por que não escravista? Porque não era a mão de obra hegemônica, não era a mão de obra predominante. Vai ser a mão de obra predominante quando nós passamos a abordar as sociedades ocidentais, as sociedades antigas ocidentais, como Grécia e Roma, por exemplo. Nem sempre essas sociedades vão ter na mão de obra escrava o seu pré-requisito, digamos assim, de produção, de transformação, de fato, né? Mas ao longo do seu desenvolvimento, no caso de Roma, da transição ali do período monárquico para o período republicano, no caso da Grécia, a gente fala ali da estruturação dos gêneros do período pré-homérico para o período arcaico. Aí nós vamos tendo não o surgimento, né, mas a fundamentação da escravidão como mão de obra predominante, certo? E aí, de fato, a gente vai falar de sociedades que vão ser escravistas. Até porque, quando a gente fala dessas sociedades ocidentais, o trabalho nessas sociedades ocidentais, o trabalho braçal, digamos assim, não é muito bem visto, né, para aqueles indivíduos que se consideram como livres, né, principalmente ali na Grécia, quando esse contexto surge pela primeira vez, digamos assim. E o trabalho, de fato, como transformador, ele é visto de duas formas: o trabalho intelectual e o trabalho braçal. Aos homens livres, aqueles indivíduos que são considerados como cidadãos, de fato, o trabalho intelectual, o exercício intelectual é uma coisa muito bem vista, né? Porque ele precisa, antes de mais nada, de muito tempo livre. Você precisa de muito tempo livre para pensar sobre as coisas, pensar de uma forma mais crítica, mais de uma forma crítico-reflexiva, como vai ser considerado posteriormente por filósofos a partir da modernidade. Né? Enquanto que o trabalho braçal vai ser considerado como aqueles indivíduos considerados inferiores. Né? Sejam aqueles indivíduos que não são escravos, mas que precisam trabalhar de fato para sobreviver, né? Ou simplesmente aqueles indivíduos escravizados. Tanto que vai se demorar muito tempo para que na própria sociedade grega e posteriormente na romana, por influência grega, a abolição da escravidão por dívidas por parte dos indivíduos gregos da Grécia, né? E romanos de Roma, obviamente.
certo? Quando nós falamos sobre até a própria concepção, eu sei que alguns de vocês devem ter pensado no termo o proletário, por exemplo, né, precisa trabalhar e tal. O próprio termo proletário não é, apesar de ser muito utilizado a partir do pensamento do século XIX, quando a gente fala da Revolução Industrial e tudo, mas é um termo que vai surgir ali em Roma ainda. Quem é o proletário? Né? O proletário vai ser aquele indivíduo que vende a sua força de trabalho, certo? É aquele indivíduo que não possui, que não tem posses, né? Que não vai ser dono de grandes propriedades de terra, ou que posteriormente não vai ser dono de manufaturas, muito mais para frente na história, dono de indústrias e tudo mais, né? Saindo um pouco desse contexto da antiguidade ocidental, né, onde a escravidão se torna hegemônica, nós passamos por um processo de feudalização ali do Império Romano, né, esse processo de crise e decadência, até de fato as invasões germânicas, e quando ocorre um processo de feudalização dessa parte ocidental, mais ocidental da Europa. Né? E durante esse processo de feudalização, nós temos novamente uma mão de obra servil, né, surgindo de maneira predominante ali com a interiorização das populações após a queda do Império Romano do Ocidente. E nessas sociedades, esse regime de servidão ele vai acontecer por quê? Vai existir uma nobreza que vai ser detentora de fato de grandes terras, né, de latifúndios. O próprio feudo, o termo feudo por si só, já significa uma representação daquele daquilo, na verdade, de uma grande quantidade de terras que pode ser utilizadas para a agricultura e que vai ser utilizada para a agricultura e para a pecuária, né? Pelo menos até o surgimento dos burgos, né? Que vão ser as primeiras cidades, de fato, direcionadas pelas atividades comerciais, pelas atividades mercantis. E aí, nesse contexto, quando nós abordamos, né, a questão da realidade do feudo, nós temos, de fato, não como nos estados teocráticos da antiguidade, mas nós temos uma relação aí de obediência, ou pelo menos o que deveria ser, uma relação de obediência plena ao senhor feudal, que era o detentor das terras. Né? Sabemos que a partir do momento que falamos de uma sociedade regimentada por um Estado, né, ou pelo menos por algo muito mais próximo disso, na Idade Média nós não vamos ter o Estado nacional como nós vamos ter a partir da formação dos mesmos, né, ali do século XIV para o século XV, na verdade, para o século XVI. Nós temos os territórios europeus de forma descentralizada, né? Vão existir as monarquias, os reis, mas não como um monarca absolutista. É muito mais uma relação ali de suzerania e vassalagem, sendo os suzeranos os nobres mais poderosos e os vassalos aqueles que prestam obediência, né? E nesse contexto as relações de servidão como consequência, né? E nessas relações de servidão vão existir muitos impostos e, na verdade, muitas obrigações que o servo vai ter para com o seu senhor, né? Podendo até ser enviado para territórios diferentes ou tendo o seu local de trabalho modificado sem necessariamente um prévio aviso, né? Isso não vai existir porque a vontade do senhor feudal é absoluta em seu território, né? A partir do momento em que os burgos começam a se desenvolver, então as atividades mercantis vão tomando mais força. É um erro muito comum a gente acreditar que durante a Idade Média as atividades mercantis, as atividades de comércio vão deixar de existir. Isso não é verdade. Claro que para alguns territórios específicos, realmente eles vão se voltar muito mais para uma produção de subsistência, como rege as regras mais básicas assim do modelo feudal, né, e da chamada Alta Idade Média, que é o auge do feudalismo, né? Mas na maior parte, a gente pode dizer que na maior não, né, mas em boa parte dos territórios europeus, as atividades comerciais não vão cessar, tanto que o que cessa em alguns territórios é a circulação de moedas, né? Ou cessa ou diminui gravemente assim, a sua quantidade, quando na verdade nós temos continuidade nessas relações de comércio, nessas relações mercantis, mas a partir da troca, né? A cunhagem de moedas não vai ser uma coisa tão constante quanto acontecia no Império Romano, nem tão constante quanto vai ser posteriormente, né? Mas esse sistema de troca, esse sistema de escambo, vai ser muito comum nos próprios feudos ou entre feudos, digamos assim. Pelo menos até o chamado renascimento comercial, não confundir com renascimento cultural e científico, isso só vai acontecer posteriormente mesmo, mas o renascimento comercial devido à ampliação das grandes feiras medievais, né? O que vai acabar ocasionando também
o desenvolvimento da categoria burguesa, né? Já na baixa Idade Média, nós temos a burguesia se desenvolvendo aí, uma categoria de comerciantes essencialmente, e alguns que vão enriquecer muito ao longo da história, né? Não é à toa que quando a gente chega no século XIX a gente fala de uma burguesia industrial, mas enfim. Quando a gente fala assim desse desenvolvimento, isso é basicamente a baixa Idade Média, nós podemos considerar que ela é um grande momento de transição aí para a Idade Moderna, né? Mesmo enfrentando grandes dificuldades, como a própria peste negra, como a gente pode dizer o fiasco que foram as cruzadas, né? Apesar de que fiasco assim, né? Em termos de conquistar de forma definitiva Jerusalém, mas teve sucesso em reabrir as rotas comerciais com o Oriente, que foi muito bom também para o desenvolvimento da burguesia e do comércio por si só, né? Do comércio como um todo, na verdade. E aí, considerando isso, nós temos o trabalho sendo modificado mais uma vez. Ele não está mais preso apenas àquelas atividades de produção à terra, né? Mas agora ele toma um outro contexto, inclusive, um contexto que se inicia, na verdade, um processo de superação das chamadas fronteiras, né? E que, de fato, a gente fala muito sobre globalização hoje e da redução das fronteiras nacionais e tal, mas na verdade isso não ocorre mesmo. Nós temos as fronteiras muito bem estabelecidas até hoje, né? Mas quando eu digo assim que vai tentar superar a questão das fronteiras, porque o comércio ele vai existir não apenas naqueles territórios de forma bastante limitada, apenas dentro do feudo, mas ele vai se ampliar para outros territórios e, consequentemente, vamos tendo contatos, né? vai se criando contatos, relações comerciais entre vários territórios aí da Europa no primeiro momento, posteriormente com o Oriente, né? A partir do momento que a gente fala dessa transição para a Idade Moderna, nós temos não só a formação dos Estados nacionais absolutistas e a adoção de um novo modelo econômico chamado mercantilismo, né? Vamos falando aí da primeira fase, de fato, do capitalismo, que é o capitalismo comercial, né? Que vai ser engendrado basicamente por uma série de alianças dessa burguesia mercantil com os Estados nacionais absolutistas que vão se desenvolvendo aí. E é a partir daí que a gente fala mais amplamente do sentido da técnica, né? Nesse contexto, nós temos não só o desenvolvimento das atividades manufatureiras, coisa que durante boa parte da Idade Média o artesanato ainda vai ser predominante, né? Mas não só essa atividade manufatureira, como consequentemente o avanço das técnicas produtivas, né? Isso a gente tem aí como o avanço das técnicas produtivas de forma mais simples, o chamado artesanato no primeiro momento, a manufatura no segundo e a maquinofatura no terceiro momento, né? Coisa que nós utilizamos até hoje, mesmo que nós possamos considerar que a nossa sociedade é uma sociedade já pós-industrial. Mas como assim pós-industrial? Mas pós-industrial no que diz respeito a essa industrialização clássica, tradicional, né? Aí do século XIX para o início do século XX. Nesse contexto aí, nós temos não só o desenvolvimento dessas técnicas a partir do advento da manufatura, como também o início da divisão do trabalho, certo? Não é a ampliação dessa divisão como nós vamos ter na segunda Revolução Industrial, obviamente, né, com o Fordismo e tal, mas já se inicia um processo de divisão do trabalho. Os indivíduos não precisam mais ter o conhecimento de todo o processo produtivo. Claro que isso vai se ampliando e vai se intensificando cada vez mais ao longo do tempo e do desenvolvimento dessas técnicas. Assim como, quando a gente fala do próprio pensamento iluminista, que também vai se desenvolver aí na Idade Moderna, se fala também sobre as primeiras tentativas mesmo de se entender que o indivíduo possui direitos privados, enquanto instituições privadas necessariamente, né? Era uma tentativa de se libertar daquele controle estatal absoluto, né? Lembrando que são monarquias absolutistas que existem aí nesse momento, certo? A partir do momento em que as sociedades europeias vão se desenvolvendo, né, vão surgindo outras formas de produção e de técnicas. Mas antes da gente chegar nisso, é preciso que a gente lembre também que na Idade Moderna ocorre a colonização do continente americano, né? E o que é que vai ocorrer muito aqui no continente americano? Primeiro, quais são as formas de colonização que ocorrem aqui no continente americano? Nós temos a colonização de povoamento, que se dá nas colônias do norte das antigas 13 colônias, que posteriormente vão se tornar os Estados Unidos da América, e no Canadá, parte do território atual canadense, né? E o restante do continente americano, basicamente, vai sofrer a colonização de exploração. Aí você diz, poxa, certo, mas o processo de colonização se fundamenta
nas práticas mercantis, nas práticas mercantilistas. Então está inserido no processo de produção capitalista, certo? No processo de produção capitalista, que vai ser sendo desenvolvido pela categoria burguesa ali desde os finais da Idade Média, vai fazer com que vai fazer com que nós pensemos, né, que o processo de colonização, então, consequentemente, está inserido ali nesse processo de desenvolvimento do próprio capitalismo comercial, né? Se na Europa nós temos já uma mão de obra assalariada, já que não vai se desejar apenas uma parte da produção naquele momento, né, como naquela transição, né, da Idade Média para a Moderna, uma parte da produção como pagamento, mais o pagamento em dinheiro, né? Então, consequentemente, o processo de colonização na América está inserido nesse processo também. Claro que a mão de obra livre aqui e o próprio comércio vão existir também, mas o escravismo vai ser muito mais constante, vai ser predominante aqui. Mais uma vez, o termo que a gente vem usando desde o começo, né? É a questão da mão de obra que vai ser hegemônica nesse momento. E hegemônica não no sentido de que ela que vai comandar o processo, mas na verdade ela está sendo submetida, né? Muitos indivíduos que vão ser escravizados aqui no próprio continente americano, a gente fala aí de pelo menos 300 anos de escravização dos povos nativos, né? Enquanto que vários outros indivíduos estão sendo escravizados no continente africano também e trazidos forçadamente para o continente americano, né? Para trabalhar na produção agrícola no primeiro momento, pelo menos em relação à América Portuguesa, né? E posteriormente nas minas, né? Nós temos dois ciclos dominantes aqui, predominantes aqui na América Portuguesa, aqui no que posteriormente vai ser o Brasil, que são o ciclo do açúcar no primeiro momento e posteriormente o ciclo minerador. Claro que a gente fala também do ciclo do pau-brasil ali no período pré-colonial, mas aqueles são os primeiros contatos, né, entre colonizadores e os que estão passando pelo processo de serem colonizados, né? Então, quando a gente fala do molde, do modelo de trabalho utilizado aqui no continente americano durante esse processo de colonização, mas especificamente nas colônias de exploração, nós falamos da mão de obra escrava especificamente, certo? Não podemos considerar que de forma predominante vai existir uma mão de obra assalariada aqui. Como eu disse antes, a mão de obra assalariada vai existir, né? A mão de obra livre, mais especificamente, né? Não assalariada necessariamente. Nas atividades como a pecuária, por exemplo, a mão de obra não escrava vai ser utilizada de forma predominante, enquanto que em todas as outras atividades ditas mais pesadas, assim, vai ser utilizada a mão de obra, vai ser utilizada a escravidão mesmo, né? Aí você diz, mas tinham as missões jesuíticas, né? Mas essas missões jesuíticas, elas tinham muito mais um intento de criar, né, para a própria igreja um público-alvo seu, específico, né? E até mesmo ao longo da história a gente vai percebendo que é um processo que vai facilitar o processo de aculturação dos povos nativos, muito mais do que outras atividades colonizadoras. E ao longo do tempo, quando nós vamos vivenciando, né, quando a humanidade vai vivenciando uma série de transformações e de desenvolvimento cada vez mais constante das técnicas de produção, nós temos ali, um pouco antes da segunda Revolução Industrial, a primeira na Inglaterra, mais especificamente, né, ainda no século XVIII, mas no século XIX, de uma forma mais ampla, chamada Segunda Revolução Industrial, que ocorre de maneira contemporânea, aproximadamente à Revolução Francesa, que vai servir como um marco do período moderno, né, da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E nesse contexto nós temos um avanço, nós temos uma ampliação da divisão do trabalho, né? E como é que se dá isso? A partir do advento das fábricas, das indústrias e do maquinário, de uma forma mais específica, nós temos uma ampliação da divisão do trabalho de forma em que o indivíduo passa a ser cada vez mais especializado, cada vez mais direcionado naquele processo produtivo, ou seja, ele vai cuidar apenas de uma pequena parte do processo de produção. E aí é o que vem um termo que nós conhecemos como alienação na produção. O que seria basicamente a alienação na produção? É basicamente aquele contexto em que, a partir do momento que o indivíduo não mais domina o processo produtivo como um todo, então ele tem cada vez menos controle, ele tem cada vez menos poder sobre o que é produzido necessariamente, né? Não é à toa que Marx, ao longo do tempo, vai utilizar isso como
não utilizar na verdade, né, mas vai direcionar isso à concepção de dominação naquela sociedade industrial, né, naquela sociedade ali do século XIX. Por quê? A partir do momento em que quem tem capital, né, o que seria o capital nesse contexto? Seria o dinheiro apenas, propriamente dito? Não. Seria todo o contexto, né? Seriam todas as posses, seria as próprias ferramentas no que diz respeito às instituições que são responsáveis pela produção, né? Fazendo com que, a partir do momento em que o indivíduo tem cada vez menos poder, ele é cada vez mais facilmente controlado, certo? Hoje nós ficamos por aqui, até a próxima aula com a nossa próxima temática.